Fala aí pessoal, seja bem-vindo. Hoje aqui é o vídeo, né? Fala sobre a turnê do Michael. E é claro que quais foram as turnês do Michael que ele realmente conseguiu fazer. Então é claro, é falar nas suas turnês ali. Michael Jackson realizou, tem três realizados. Michael Jackson realizou três turnês, que essas três foi muito absurdo e tão grande. Bem, vou falar da primeira turnê do Michael, que é o Battle Road, que é a primeira dele, né, a primeira turnê solo no Michael, que ele já começou em Tóquio, que assim, a turnê durou pelo menos 16 meses. E assim, porque durante na turnê dele com os irmãos, com o Jackson Pai, mas por 15 países, ele apresentou para quase 5 milhões de pessoas, e 7 era muito esgotado naquela época em Londres. Atraiu muitas pessoas, meio milhão, incluindo a Diana, a cantora Diana, a princesa de Gales, e Charlie, príncipe de Gales, né? Diana, princesa de Gales. E foi um recorde muito absurdo que aconteceu nessa sua primeira turnê. Ele teve que tocar muito mais datas em estádio, assim, com qualquer outro artista nunca fez. O Michael foi o primeiro a fazer isso. Essa turnê teve muita, assim, essa turnê do Beth, ela realmente é conhecida com a maior participação de ganho de todos os tempos, arrecadando mais de 125 milhões de dólares. Pois é, então é uma baita grana. E na verdade, assim, porque isso arrecadou isso tudo, porque essa turnê do Michael foi mais ou menos 127 shows para o total de público, muito grande, em toda a Europa, a Ásia, América do Norte e Austrália. Mas porque o Brasil não entrou nessa área? Não entra, porque basicamente o Brasil só entrou no Brasil, só realmente no segundo, na sua segunda turnê, que é Danger World Tour. É claro que eu vou falar dela agora. Bem, essa turnê ela teve 69 shows em 52 cidades em 35 países. O público, mais ou menos, mais de 3,7 milhões de fãs. Porque a turnê passou pelo Brasil, sim, em 1993, em São Paulo. E basicamente, eu acho que foi em São Paulo também passou também, eu não vou lembrar. Mas de acordo aí com essa turnê do Michael, ela passou muita coisa. Passou também em São Paulo, a turnê de uma data, eu vou deixar o link na descrição aqui, que basicamente essa turnê ela teve um show de intervalo, mas o Michael teve um show de intervalo em 1900, ainda nessa parada. Pra quem não sabe, teve sim. E a data da turnê, e foi em 1993, que realmente aconteceu aqui no nosso aqui do Brasil. Eu vou deixar aqui a data aqui nos comentários. Essa data foi... É claro que durante essa turnê, Danger, teve algumas datas ali que eu vou deixar aqui na descrição, que o Michael teve problema de saúde e o Michael ia fazer o turnê em Hong Kong, na China, mas teve aquele temporada lá de corrida, teve na África do Sul, teve questões políticas e outras legiões costas que o Michael não pôde. E é claro que ele teve alguns problemas, né? Então é claro que tem essas paradas. E já aqui no nosso Brasil, ali em São Paulo, que Michael gravou foi apenas 2 dias. Não, teve 2 dias que o Michael gravou aqui em São Paulo, foi em São Paulo mesmo. No dia o Michael gravou também, fez a turnê aqui na América do Sul, em São Paulo, no dia 15 de outubro de 1993. E outra data é dia 17 de outubro de 1993.
E esse, na verdade, foi mais ou menos mais de centro de arrecadação de audiência. Só que foi uma arrecadação muito grande. Essa turnê foi tão grande que terminou no México, em novembro. E é claro que teve muito fã, exatamente. Tem que olhar mais olhar a outra turnê, que é a turnê Story World Tour, a terceira turnê e a última dela. Ela foi uma turnê tão grande, essa turnê foi, ele foi assim, essa turnê quebrou um recorde muito grande, muito alto, mais de assim, essa turnê do Michael, ele assim quebrou o recorde de atrair mais de 4,5 milhões de pessoas em 82 shows na África, Ásia, Europa, América do Sul e a Oceania. E basicamente não mais que isso. Então, mas que você tá falando por quê? Porque foi 83, mas o último terminou em Durban, basicamente, no país da África do Sul, na cidade da África do Sul, exatamente ali, no oceano ali, e basicamente na África, que terminou esse show. Cara, foi muito maluco, e tem o DVD dele em todo o país, esse show. E cara, foi mais que isso, só que uma coisa arrecadou mais de 165 milhões de dólares, que esse turnê arrecadou isso ali. A média ali foi ali, basicamente a média foi 54,878, né, de acordo aí. Essa tempo concluiu a partir no dia 15 de outubro de 1997. Mas tem outra turnê também que o Michael fez. Tem. Na verdade não é uma turnê do próprio Michael. Na verdade é uma turnê que o Michael fez essa turnê, mas com a colaboração que na verdade e ela é uma turnê assim para ajudar e arrecadar fundos para as crianças de Kosovo, na África e outros lugares do planeta inteiro. Só que teve dois shows durante essa turnê ali. A primeira foi na Coreia do Sul, e a outra foi na Alemanha. Basicamente lá, e é legal você saber disso, porque essa turnê aí, Michael, MJ, Friender, Michael Jackson e os amigos, para não entender o inglês, tá? Porque essa turnê ali foi 2 shows. E teve já foi acompanhado por um colaborador de uma data, um guitarrista, para quem não ouviu falar, mas um guitarrista conhecido do Guns N' Roses, né, Gladys, ele fez uma participação imensa. E tem basicamente, teve também uma parada do conceito que foi ainda em 1999, que foi na Austrália. Essa foi cancelada. Eu não vou falar muito, né, sobre ele. E tem uma parte também que é bem legal, que é Michael Jackson, 30 anos de carreira. 30 anos. Foram 2 shows. Uma turnê não foi uma turnê completa. Essa turnê do Michael Jackson foi comemorar 30 anos de carreira. Ela não é uma turnê completa, não foi. São 2 shows memoráveis, lá em Nova York, num lugar chamado Madison. Cadê que foi em Nova York, mas quem não sabe. Só que na verdade essa aí foi marcada uma última apresentação pública como artista solo, e a última vez que ele apresentou com seus irmãos. E cara, isso aí, essa parte tô falando, ela comemora o aniversário dele com uma carreira que ele começou. E também tem uma turnê que não foi exatamente, que não aconteceu em 2009, que o Michael Jackson tinha uma série de 50 shows
planejado em Londres. Foi um planejamento do Michael para fazer a volta dele, encerrar a carreira dele, que é essa turnê. E eu não vou falar muito sobre a história do Michael. É claro que essa turnê do Michael foi tão grande que não da turnê de 2009, né, no caso, acho que em inglês, assim, eu acho que vou traduzir ela, não vou traduzir porque não, né, só que essa turnê, ela ia ser realizado em Londres, quando o Michael ele anunciou, por exemplo, dos shows em uma coletiva de empresa realizada lá na Arena 02, né, afirmou que seria a última turnê dele. Então realizada vai começar em dia 9 até em março de 2010. Só que ele esgotou, mas aconteceu aquela. Mas sabe o que aconteceu durante, né? Michael já sofreu ali uma parada cardíaca lá e eu não vou falar muito sobre isso. E é claro, né? Falar sobre a turnê do Michael foi tão grande que não há como a gente ter volta a isso. A turnê do Michael. Então, essa aí foi uma parada legal ter trazido aqui pra vocês, porque essa turnê é tão grande que o Michael até hoje é um artista muito grande, muito maior que ninguém jamais fez. Então, todas as 3 turnês que o Michael começou a fazer, em outro artista jamais conseguiu fazer o efeito que o Michael fazia há muito tempo. Até hoje, nenhum artista consegue fazer com o Michael. Até hoje. Tá pegando, cara, por que você sabe disso? Dá pra perceber pelo o show ao vivo de qualquer artista, Madonna, Lady Gaga, outros nomes, vários nomes gigantes ali. Às vezes não consegue fazer o efeito que o Michael fazia. Cara, não consegue fazer. Ano passado, a Lady Gaga tava fazendo eu tava fazendo um show em Copacabana. Eu reparei que ela tava usando as cores do Michael, mas não tava utilizando as roupas dele. É claro que isso demora para perceber que ela tava fazendo uma homenagem ao Michael, é claro, dá pra perceber. Então, se você tivesse vivo hoje, cara, todo mundo ia parar pra ver. Mas, como não aconteceu, é claro que não conta a história aqui, então. É isso, pessoal, eu termino esse vídeo por aqui, é claro que ligado até o próximo vídeo. Então valeu, até o próximo vídeo.